Barroso anuncia a aposentadoria do STF, não aguentou a pressão. Foi demais, né? Ele negou aqui, disse que não era e tal, mas enfim, a gente vai estar dando uma olhada. Porém, nem tudo são flores, né? Com essa saída, abre um espaço para o Lula indicar uma nova pessoa, como talvez mais jovem, que tenha mais fôlego, e o Metrópole aqui já está especulando, né, que os bolsonaristas já estão falando num sucessor e tal, e vocês vão se surpreender com quem o Metrópolis apontou aqui, no possível sucessor do Barroso. E essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Todos os links das matérias estão na descrição. Então o Barroso não aguentou a pressão, ele alegou, não, isso aqui não foi nada, eu já estava amadurecendo essa decisão já fazia tempo e tudo mais. Balela, se ele já estava amadurecendo há bastante tempo, provavelmente as últimas pressões, as sanções deram o empurrão que faltava, porque ele já estava na beira, né? Ele comunicou hoje, né, no final da sessão plenária da Corte, em Brasília, ó. Barroso disse que amadureceu a decisão nos últimos 2 anos, tendo comunicado sua intenção com antecedência ao presidente da República e negou que tenha sido compelido a se aposentar por causa das atuais sanções impostas pelos Estados Unidos. Está com visto revogado. Então eu acho que existe esse negócio do Barroso, que eu já expliquei aqui em outros vídeos, de dizer assim, quem tá, agora a gente aguenta só mais uns aninhos aí com o Trump, e depois vai ter uma sucessão nos Estados Unidos e vai dar tudo certo, a gente vai ter os nossos vistos de volta. Veja bem, existe essa possibilidade? Existe, porém é muito, muito remota, porque lembrem que para o lado do Trump, que é republicano, já tem os possíveis nomes, né? E bons nomes. Tem o Marco Rubio e tem o Vence, que são nomes muito bons. E se for o Marco Rubio, o negócio para o Lula pode ficar ainda mais feio caso ele venha se eleger e o negócio já começa a tomar uma forma a partir de agora com essa negociação com os Estados Unidos. Então qualquer um dos lados tá bom. Só que do outro lado não tem ninguém para poder estar fazendo uma oposição do Trump em 2027. Logo, o que vai acontecer é que provavelmente o Trump vai colocar um sucessor que vai durar mais outros 8 anos ali na presidência dos Estados Unidos, e o que seria uma complicação muito grande caso o Lula venha se eleger no próximo ano. Aqui é uma coisa bem parecida, né? A gente tem alguns nomes dentro da direita, mas quando fala na esquerda, não tem nome. Quem é que vai substituir o Lula quando o Lula não se candidatar mais? Quem? O Haddad? Gleisi Hoffmann? Lindinho? Quem? Não tem outra pessoa para substituir o Lula, e eles já estão preocupados com isso, mas isso é papo para outro vídeo. A explicação da saída foi baseada em motivos subjetivos sem explicação concreta. Os novos planos do ministro também não ficaram claros. Por 12 anos ocupei o cargo de ministro do STF, tendo sido presidente nos últimos 2, né? Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça e da democracia. Por favor, né? Para com isso. A vida me proporcionou a bênção de servir ao país, declarou o ministro. O ministro em carta de despedida lida no plenário. E olha só, aqui vai uma coisa que eu acho. O Barroso já viu que o negócio tinha ficado muito feio para ele. Lembra que nesse intervalo de 2 anos, o que aconteceu? Muita coisa, principalmente aquele negócio totalmente político, aquela declaração totalmente política que ele fez ali na Uni, falando derrotamos o bolsonarismo, e pelo visto o barrosismo que foi derrotado. A pressão foi demais e ele não aguentou. Por isso que ele tá falando todas essas coisas e tal. E como eu falei, lá nos Estados Unidos, a coisa não parece estar muito boa para quem está em oposição para o Trump, não. E pelo que parece, o Marco Rubio já falou que vai perseguir todo mundo que está ajudando o Moraes. E vocês viram que no julgamento do Bolsonaro, o Barroso fez questão de se sentar do lado ali do Cristiano Zanin, para poder mostrar que estava ali, e o Gilmar Mendes também estava, mas não apareceu. Tudo isso vai deixar esses caras marcados, né? Esse legado deles, como eu já disse em outros vídeos, o legado nefasto do Barroso vai ficar para a história, realmente. O Barroso relatou ainda que enfrentou dificuldades pessoais ao longo da trajetória. Nada disso me afastou de dar o melhor de mim. Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder. Pois é, mas agora que não tem mais apego ao poder e nem está mais no poder,
A questão é que vai ficar muito complicado, porque ó, enquanto ele é presidente do STF, ele tem um poder gigante. Se ele é só ministro, o poder já fica um pouco mais fraquinho. Depois que ele saiu, aí ele vai fazer o quê? Lembrando que, apesar dos mais de 40 mil reais que um ministro do STF ganha, ah, o que eles ganham de verdade ali, o grosso mesmo do negócio, é os escritórios de advocacia que esse pessoal tem. O Alexandre de Moraes tem, apesar que o site dele tá igual o vagalume, tá caindo direto. Mas o Barroso tem, o Moraes tem, todo mundo tem. Tem aqueles seus escritórios, porque aí se pegar qualquer coisa, não joga lá para a última corte, ele vai falar alguma coisa ali, pode estar ajudando nesses processos, né? Aí, só que sem isso aí, sem o poder, talvez o que muito provavelmente aconteça é que esses escritórios vão perder muita força e, consequentemente, muitos clientes, né? A decisão já era aguardada e vinha sendo discutida discretamente nos bastidores do governo, como eu já tinha falado, né? Com a saída do presidente Lula, terá a oportunidade de fazer a terceira indicação à STF neste mandato entre as 11 cadeiras da corte. Aí aqui, ó, qual era a ordem? Primeiro, nesses próximos 3 anos vai ter saídas do STF. Caso aconteça do Lula ganhar, que Deus nos guarde, ele vai ter ainda mais opções. Por quê? O Fux vai sair em 2028, a Carmen Lúcia em 2029 e o Gilmar Mendes vai sair em 2030, numa ocasião do próximo pleito, né? Das próximas eleições. Então vai ter essas indicações, então seria, como o Barroso, como vocês podem ver aqui, o Barroso iria sair em 2033. Logo, se o Lula tinha 3 opções, agora ele vai ter uma 4ª opção caso ele se mantenha no governo, o que eu acho pouco provável, visto do prejuízo que ele está tendo sem o PP e o União Brasil, né? Aí ele diz assim, ó, quanto às sanções, a decisão longamente amadurecida que não tem nada a ver com qualquer fato de conjuntura atual, disse Barroso ao negar que sua saída esteja relacionada às sanções impostas pelos Estados Unidos e alegou que expressou o desejo de aposentadoria ao presidente há 2 anos, né? Mas a gente sabe que isso aí influenciou, porque é muito na cara. Primeiro, que ele teria outros anos aí, a gente tá em 2025, então ele teria outros 7, 8 anos aí ainda atuando como ministro do STF. Então por que ele deixaria toda essa autonomia, esse poder que ele tem ali no STF para se aposentar, para poder fazer retiro espiritual? E eu vou falar desse retiro, esse Brahma Kumaris que ele tá ali, que tá envolvido em BO também, tá? Aí aqui ele vai falar sobre aqui, ó. Nos bastidores, porém, o tema vinha sendo discutido em meio ao clima de tensão diplomática entre Brasília e Washington. O filho do ministro decidiu permanecer no Brasil após a suspensão de vistos decretada pelo governo Donald Trump contra Alexandre de Moraes, seus aliados e familiares, medida que teria atingido Barroso de forma indireta. Com certeza, com certeza. E o Barroso é um cara que tem uma vida muito ativa ali para os Estados Unidos, né? Porém, é aquele negócio. Com isso aí, como eu falei, tem uma nova possibilidade do Lula indicar uma outra pessoa frente a esses 3 que ele já teria caso ele se reeleja no ano que vem, o que não vai acontecer provavelmente. Então, qual é a aposta aqui do Metrópolis? O Metrópolis fala aqui, ó, lideranças bolsonaristas apontam que o presidente Lula já tem um nome escolhido para suceder Barroso, que anunciou nessa quinta-feira sua aposentadoria no STF. A aposta de liderança do PL, partido do Bolsonaro, é de que Lula escolherá quem? O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, para a vaga de Barroso no Supremo. O Jorge Messias é aquele carinha do bilhete, vocês lembram, né? Que o bilhete, não, Lula, se acontecer qualquer coisa, você vai lá e diz que é ministro e vai ser um negócio. É esse cara aí. A outra, não. Isso mesmo, diante de uma pressão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para Lula indique o ex-presidente da casa, Rodrigo Pacheco, para a vaga deixada por Barroso. Na visão dos bolsonaristas, Lula teria a tendência de indicar um nome de sua confiança, assim como foi com as outras 2 escolhas recentes do petista, seu então advogado Cristiano Zanin e seu aliado político Flávio Dino. Então, fica nesse embate aí, quem seria o próximo indicado do Lula ali no STF. Não sei, pode ser o Barroso, porque ó, assim, o Pacheco com certeza não vai ser, porque pode ser que seja, porque o Pacheco com certeza não ganha mais nada, né? Ou pode ser o Jorge Messias, assim, por causa que ele é um cara um pouquinho mais escanteado, porque o Pacheco realmente tá queimado pra caramba. Vamos ver como é que vai ser. Agora,
O retiro espiritual que ele lembra que há uns dias atrás eu tinha comentado em vídeos que o Barroso tinha falado do seguinte: não, eu vou para esse retiro espiritual e tal. Aí quando eu voltar do retiro espiritual, eu decido se vou ficar no STF ou não. O que aconteceu? O Barroso renunciou antes, esse negócio que ia tá acontecendo na última semana de outubro, mas aí ele já pegou e saiu logo. Qual é a indicação que a gente pode ter aqui? Algum sinal que a gente pode ter? Que o Barroso, na verdade, ele pode ter sido chantageado a sair um pouco antes do STF, para que o Lula indicasse uma outra pessoa que talvez poderia estar favorecendo um pouco ele mais, porque todo mundo está vendo que o Barroso está muito queimado de verdade, quase tão queimado como o Alexandre de Moraes. Então, bom, já que está perdendo força, falta alguns anos para se aposentar, tira e coloca outra pessoa que tenha mais tempo de indicação, que fique por mais tempo, enfim. Aí pode ser que a partir do momento que ele saia, ele vai ter uma repercussão internacional, ou seja, aqui a gente pode tá falando um monte de coisa, mas lá fora vai chegar o assunto de que o cara que está envolvido nesse negócio do Bolsonaro, que disse que ia derrotar o bolsonarismo e tudo mais, se aposentou 7 anos antes. Claro que isso vai ter uma certa repercussão internacional, seja pequeno, seja grande, mas terá. E fica aquela dúvida aí, será que renunciou foi por causa disso mesmo e tal? E é uma situação complicada. E mais ainda porque o retiro espiritual dele, que parece que é lá pro lado da Índia, já está envolvido com polêmica, e o negócio é pesado. Tem nome aqui que eu não vou poder dizer que essa seita aqui tá envolvida, assim, coisa com mulher, você deve entender o que eu tô falando, e teve um monte de coisa, e ele também já gostava dessa parada mais espiritualizada. Barroso, não sei se vocês lembram que aqui foi falado, que ele lá por volta de 2012, ele teve um câncer e foi conversar com o João de Deus. Aí João de Deus pegou e foi acusado daqueles crimes lá. E essa seita aqui, esse grupo espiritual que o Barroso vai participar, esse tal de Brahma Kumaris ou Kumaris, não sei, tá envolvido nos mesmos escândalos do João de Deus. Então provavelmente pode ter alguma linkagem aí internacional, não sei. O fato é, o barrosismo foi derrotado pelo bolsonarismo e não adianta correr não, Barroso. Provavelmente as sanções americanas vão chegar ainda mais pesado para vocês, quiçá uma Magnitsky também, pode ser que esteja sendo preparada nesse exato momento. Agora, resta saber se isso vai sair ou não, mas com certeza o Barroso perde muita força saindo do STF antes do tempo, seja pela própria narrativa ou pelo óbvio dele ser sancionado mesmo junto com seus familiares.